أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. As cartas escritas em Apocalipse, a gente vê cartas sendo escritas para as comunidades, as igrejas messiânicas daquele tempo. E a gente vê acontecimentos. E hoje eu vou falar sobre a igreja de Esminas e o que ela pode trazer para os dias de hoje, os acontecimentos, a mensagem que Deus falou para a igreja e hoje o que Deus quer falar para nós como noiva da sua igreja. A mensagem para a comunidade Esminas. Apocalipse capítulo 2, versículo do 8 ao 11. Eu vou ler aqui para vocês. Ao anjo da comunidade messiânica de Esminas, escreva: essa é a mensagem do primeiro e o último, que morreu e voltou à vida. Sei quanto você sofre e quanto pobre é, apesar de, na realidade, ser rico. Conheço os insultos de quem se diz judeu, mas não é. Ao contrário, constitui a sinagoga do adversário. Não tenha medo do que você sofrerá em breve. Preste atenção. O adversário aprisionará algum de vocês para testá-los, mas você passará por essa experiência penosa durante 10 dias. Permaneça fiel até a morte, e eu lhe darei a vida como a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. O vencedor não será de forma alguma afetado pela segunda morte. Então a gente vê essa profecia que é baseada naquilo que vai acontecer ainda também nos nossos tempos, da mensagem e o que Deus quer falar comigo, com você hoje, sobre uma igreja desperta, acordada e lendo a palavra dele, se preparando para os acontecimentos. E o que diz a carta? Escreve ao anjo a comunidade Esmina. Assim diz o primeiro e o último, aquele que morreu e voltou à vida. Então nessa primeira parte a gente vê o Senhor entregando uma mensagem para a igreja e o que ela pode ser, o que ela pode afetar nos dias de hoje. O que Deus quer falar comigo, com você nos dias de hoje. Aqui está falando que ele sempre vai ser o primeiro e o último. Ele sempre foi do início e será o fim. A gente vê isso na Bíblia, na palavra de Deus, que ele está sempre no início e no último, sempre. Ele é o primeiro e o último. Aquele que morreu e deu a vida. Então Jesus, Yeshua, ele veio na terra para que nossos pecados fossem perdoados, para que a gente pudesse ter a vida. Mas primeiro ele precisou morrer. Isso também fala de como ele morreu por nossos pecados. Devemos hoje morrer pelos nossos pecados também. Quando a gente aceita Jesus de todo o coração, a gente decide deixar o velho homem morrer pelas práticas do pecado, as antigas. Isso não quer dizer que a gente não vai deixar de pecar, mas a gente busca cada dia deixar aquilo que passou para trás e buscar sempre viver a palavra dele completamente. Então ele morreu por nós naquela cruz, para que nossos pecados fossem perdoados. Só que ele voltou à vida, então já fala do novo nascimento. Então ele ressuscitou, ele voltou à vida para que hoje a gente pudesse também viver essa nova vida com ele. A vida de obediência, de orar, de ter uma vida em palavra. Então, essa profecia é para os dias de hoje, que a gente precisa viver hoje. Jesus se apresenta como eterno, aquele que venceu a morte. Ele é a garantia daqueles que sofrem, podem ter esperança da vida eterna. Então a gente tem ele, a nossa esperança, o único que pode nos dar a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então aqui fala sobre o seu olhar, sobre os seus olhos estão atentos a mim e a você. Ele diz assim, eu conheço o teu sofrimento, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E ele não está falando aqui sobre posses materiais. Ele está falando que você é rico porque você tem ele, você tem o amor de Deus, você tem fé, você tem perseverança, você tem esperança, você tem o amor que preenche todo o vazio, todas as lacunas, tudo que você precisa, ele pode te dar
e que você não vai enfrentar sozinho, mas que Ele está com você. O Senhor vê a riqueza espiritual, tudo isso que eu falei para você é muito maior. As riquezas, elas são consequências para dar passos no reino de Deus, para investir, para abençoar. Mas você tem que ter esse primeiro, que é essa riqueza que Ele te dá, o amor, a esperança, a fé, a confiança, que o mundo não pode dar. Você vai ter a Shalom. O Shalom, ele é completo, ele é alegria, longanimidade, ele é paz, ele traz várias coisas juntas, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. O que o Shalom traz para a gente e que o mundo não pode dar. E diz aqui na passagem: conheço também os insultos daqueles que se diz judeu, mas não são, ante na sinagoga do adversário. Então ele está falando sobre os judeus, mas a gente vê, e tem muitos que se diz ser filho dele, mas não são. Enganam as pessoas, e a gente vê os enganos. Então a gente precisa buscar a Deus para saber escolher as pessoas que Deus quer que a gente ouça, que seja o nosso pastor, que a gente não se deixe enganar, e sabe escolher, ouvir a palavra de Deus e o que ela diz, porque a gente vai conhecer as pessoas pelos seus frutos. Então, nesse texto, ele denuncia os religiosos. Ele diz que são, mas não são. Pessoas que dizem servir a Deus, mas não servem. Mas agem segundo o inimigo. Então, você vai conhecer pelos seus frutos. Preste atenção nos seus frutos. É uma alerta para discernirmos o verdadeiro Espírito de Deus, daqueles que estão cheios. Então, agora a gente vê nessa parte a prova da fé. E diz bem assim: não tenha medo do que está prestes a sofrer. O adversário lançará alguns de vocês na prisão para pô-los à prova. Então, o Senhor ele nos encoraja para que a gente não tenha medo, mas que a gente esteja lançado no amor dele. Que a gente se encha desse amor, que ele lança fora todo medo. E o que a gente vê, muitos hoje a gente aqui no Brasil não vê muito, assim, ser preso porque você é cristão. Vemos pequenas coisinhas, né, assim, vamos dizer assim, pequenas perseguições. Ou muitos não podem tolerar mais. Nos países onde tem perseguição, ele mostra o percentual onde há perseguição. E a Portas Abertas, ela mostra, sabe, um manual assim, sobre a perseguição, o extremo, severo, o que acontece. Vou estar até mostrando aqui para vocês sobre a quantidade de países que está tendo perseguição e tudo, o que é. Então, a gente pode ver tantas coisas acontecendo, tantas perseguições, e a gente achar que a gente está na boa, mas a gente precisa ficar alerta, porque os sinais, eles estão acontecendo. Então, Deus está falando comigo, com você, para que a gente preste atenção aos sinais e o que vai acontecer. E vamos ser provados. A palavra de Deus não era para aquele tempo, não, somente. Mas ele está aqui, ó, é porque Deus permitiu para nos mostrar que também vamos passar, mas que a gente precisa estar firme. E é conhecendo ele, é estar mergulhando no amor dele, que lança fora todo medo, porque a gente vai vencer e vai ser provados. Todos nós vamos ser provados e precisamos estar firmes na sua palavra. Então o Senhor ele nos encoraja para vencer. Mas se você estiver somente olhando para as outras distrações e não se apegando a ele, não orando, não lendo a Bíblia, a gente se perde, a gente se afasta e a gente não vai conseguir vencer as tribulações. A gente precisa estar pronto, porque ele nos chama para ser uma das 5 virgens prontas, sabe, com o seu óleo, com força, com coragem, para ir ao encontro dele, mas a gente vai ser provado. E isso não é para somente aquele tempo, não, é para hoje. Ele quer falar comigo, com você, sobre o fim do tempo, que vai acontecer, os acontecimentos, a tua palavra. Então, as provas, elas é para que Deus venha nos fortalecer, nos provar. As provas, elas fazem parte do propósito de Deus, para nos provar e nos purificar e fortalecer a nossa fé. Tempo do teste. E diz aqui: tereis tribulação por 10 dias, ser fiel até a morte, e lhes darei a coroa da vida. Então vai acontecer isso nos últimos tempos.
de 10 dias, em que ele fala sobre isso, que a gente precisa estar fortalecido, porque a gente vai estar passando pelo que a palavra de Deus nos diz. É só você ler a palavra de Deus e observar. O número representa um período completo de teste. Fidelidade é o que conduz à perseverança. A fidelidade é o que conduz à recompensa da vida eterna, a coroa da vida. Não pode ficar com medo, não podemos ficar com medo, porque Deus ele tem promessas. Ele tem promessas para mim, ele tem promessas para você, e ele quer falar comigo, com você sobre as promessas, que é muito maior do que essa morte aqui, essa primeira morte. A promessa é eterna. Bem assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. O vencedor, de modo algum, será atingido pela segunda morte. Como eu acabei de falar, a gente não vai ser atingido pela segunda morte, que essa segunda morte é o lago do inferno para sempre. Esse aqui vai morrer, mas o que a gente vai ter com ele vai ser eterno e a gente não pode viver essa segunda morte. Deus, ele nos ama, ele entregou seu filho por nós naquela cruz, ele se entregou por ti, então ele te chama para voltar para ele. Então a segunda morte é a condenação eterna por causa dos nossos pecados, se a gente não se arrepender deles. O vencedor é aquele que persevera na fé em Yeshua, alcançando a vida eterna. É isso que ele nos chamou, para termos a vida eterna com ele, na eternidade. Vamos estar com ele uma nova vida, com o Senhor que nos amou e se entregou por mim e por você. E o final, diz bem assim: permanecei fiel, mesmo nas provas, pois há uma coroa de vida preparada para ti. Então ele nos fala: permaneça fiel, não me negue, seja firme, tenha um relacionamento comigo, me ame, leia minha palavra, que você vai conseguir vencer os medos e você vai ser fiel. Porque o Senhor, ele é fiel conosco, mas ele nos chama para ser fiel, para não negar. Muitos já negaram e precisamos estar firme nele. E só ele que pode fazer com que a gente vença essa morte e seja forte para não negar. Não é fácil, mas a gente precisa estar firme nele, ser fiel. Só que um relacionamento com ele é o que faz a gente ser fiel. E a gente vai receber uma coroa com o nosso nome, algo preparado dele para mim e para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe. E isso é uma profecia, é a palavra dele sendo compartilhada para mim e para você, para que ela possa se expandir, para que a gente possa ler e meditar. E não se deixar ser enganado, mas ler a sua palavra. Porque quando a gente lê, a gente não é enganado. Essa é a palavra que eu compartilho com vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo.